Nesse segundo vídeo sobre postura, a gente vai entrar nos principais conceitos de postura mais atualizados com as pesquisas mais recentes, integrando todo esse sistema que a gente falou no primeiro vídeo e vai trazer estudos clínicos de avaliação e intervenções das posturas. Vamos ver o que realmente é relevante para a gente em relação à clínica. Eu sou o Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, trabalho na clínica com atendimento, trabalho na docência e também em pesquisa. Faço meu doutorado em reabilitação e desempenho funcional e vou conduzi-los através dessa aula sobre o que tem de mais recente em postura do quesito clínico. Antes de começarmos a aula, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para que você não perca nada. Conteúdos de altíssima qualidade toda semana para você. E já aproveitando que essa aula tá sensacional, já deixa o like aqui porque eu tenho certeza, eu te garanto que vai valer esse like. Bora lá para a aula. Iniciando essa segunda aula de postura, eu já vou colocar dois conceitos extremamente atualizados que eu adoro sobre postura. O primeiro deles é o do Christian Lung, que eu tive a oportunidade de ser aluno e a gente hoje é amigo, a gente conversa, enfim. E ele colocou esse conceito no livro dele e num artigo que ele publicou em 2016. E também em um outro artigo em 2020. Postura estática é o resultado temporário, tá? Da habilidade de adaptação à carga alostática, que é a carga que o indivíduo gasta para ficar parado. Pelas informações, então a postura estática é um produto das informações exteroceptivas, do que o meio externo está me trazendo, das informações interoceptivas de como o meu corpo está, e também das informações proprioceptivas, como eu estou no espaço. Junto a isso, todas elas interligadas pelo sistema neuromiofacial, ou seja, o sistema neural, o sistema muscular e a fáscia que envolve todo o corpo, a miofáscia. Esse é um conceito de postura extremamente atualizado. E trazendo um outro autor também que eu gosto muito, que é um outro autor que contribui muito na questão de postura, é o Zavarella, em 2017, num livro, né? Isso é um capítulo de um livro escrito por ele. A postura é baseada em múltiplas estratégias continuamente usadas pelo sistema neuromiofacial para adaptar as forças da gravidade, a interocepção, ou seja, o funcionamento interno do indivíduo, a propriocepção, como aquele indivíduo se situa em relação ao espaço, dentro de um controle de um estresse biopsicossocial. Ou seja, estresse, emoções, estado interno do corpo, tudo isso influencia na postura estática. Vamos ver alguns estudos bem interessantes a respeito disso. A avaliação postural é confiável? Vamos ver agora. Postura estática. Esse foi um estudo publicado em 2018 por Schmidt e colaboradores. O que eles fizeram? Eles pegaram atletas com sensores inerciais que eram colocados na região lombosacra desses indivíduos. Sensores inerciais são sensores que avaliam tanto a postura estática e calcula ali os ângulos entre os pontos que a gente coloca, como também avalia movimento. E aí o que eles fizeram na verdade? Eles pegaram os atletas que eram submetidos a 6 avaliações posturais em decúbito lateral. Eles entravam na sala, ficavam numa posição específica em decúbito lateral e eram batidas fotos que eram analisadas por um computador, tá? Por um programa de análise inercial, né? De análise desses sensores do posicionamento estático. A questão é que essas avaliações eram feitas no mesmo dia. O atleta entrava, tirava uma foto, ele saía, entrava outro, depois que acabavam todos, fazia um novo rodízio. E isso 6 vezes. E o que eles acharam que as 6 avaliações no mesmo dia, na mesma pessoa, analisadas por um software, davam 6 resultados diferentes, gente. A análise postural, ela mudava 6 vezes no mesmo dia, a análise postural feita por um computador de alta precisão. Olha que interessante. Será que é confiável, então, eu avaliar a postura do indivíduo nesse momento,
sendo que possivelmente daqui a alguns poucos momentos essa postura vai ter variações? Primeiro ponto a se pensar aí que esse estudo levantou. Um outro estudo muito interessante, feito inclusive por fisioterapeutas experientes aqui do Brasil, né? Ney Mesiá e Adriano Perzolato e outros, né, colaboradores, publicaram esse estudo no Journal Bodywork of Movement em 2015, tá? Então, como foi conduzido esse estudo? Dois avaliadores o objetivo do estudo foi avaliar a confiabilidade interexaminadora, ou seja, de dois avaliadores de uma mesma postura de um indivíduo também da região lombosacra, daquele encontro da coluna. Então ficavam os dois avaliadores cegados em duas salas diferentes. O indivíduo a ser avaliado, ele entrava numa sala, ele era colocado na posição a mesma da outra sala que ele ia entrar logo depois. Ele entrava, o avaliador falava, né, avaliava a postura dele. Depois ele ia para outra sala, onde se posicionava na mesma posição, e um outro avaliador cegado, sem saber o que o primeiro avaliador tinha feito, avaliava também a postura do indivíduo. E o que acontece? Os dois avaliadores tiveram uma concordância de 55% na primeira opinião. E uma segunda opinião, eles tiveram uma concordância de 70%. Mas vamos analisar a primeira opinião deles, 55%. O que quer dizer isso? Dois avaliadores experientes avaliando o mesmo indivíduo pode ter opiniões diferentes, gente. 55% é quase que meio a meio. O que é meio a meio? Cara ou coroa, que é a imagem que eu estou fazendo aqui. Um indivíduo experiente pode bater o olho e falar você tem uma hiperlordose, e ali para a sala do lado o indivíduo falar você tem a coluna normal ou retificada. A opinião bateu em 55%, é quase que uma cara ou coroa. Será, então, se é interexaminador muda, né, de pessoas experientes, muda tanto? Será que vale tanto a pena, então, identificar a olho nu esses parâmetros posturais? Mais um estudo que faz a gente pensar um pouquinho no que a gente tem feito de avaliação postural na clínica. Continuando ainda, agora a gente vai entrar em questões de postura e dor. O envelhecimento, automaticamente, né, será o nosso destino, se Deus quiser, de todos nós, viver vários anos. Com o envelhecimento é normal uma desidratação discal, alterações posturais, um aumento da cifose torácica, um aumento do movimento de protusão da cabeça. É normal com o envelhecimento, né? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram indivíduos com alterações posturais em indivíduos já numa idade avançada. E o que eles viram? Com o envelhecimento tinha realmente vários componentes posturais de alterações posturais, porém não estavam relacionados à percepção de dor, gente. Ou seja, não é porque o indivíduo está envelhecendo, que a postura dele está piorando, que ele vai sentir dor. Não tem uma correlação direta, tá? De envelhecimento, alteração postural e dor. Olha que interessante. Vamos seguir agora. E a posição, Léo? Muitos alunos perguntam, né? Já recebi muito pelo Instagram. Léo, qual é a melhor posição para sentar, para estudar, para trabalhar? Vamos olhar. A ergonomia, ela sempre tinha aquela questão biomecânica de avaliar uma posição ideal, né? O teclado ficar bem apoiado na mesa, o antebraço bem posicionado, enfim, um adaptador para a mão por causa do punho, do mouse, o olhar do teclado a 30 graus, enfim, a gente teve isso, inclusive eu tive isso na faculdade, na matéria de ergonomia. A questão é que quando a gente leva isso para a clínica e tenta relacionar com dor, isso não se sustenta, gente. Então, uma postura desleixada não quer dizer que esse indivíduo aqui da esquerda vai ter maior chance de sentir dor do que esse aqui, que está com uma postura ótima. Não existe essa relação de causa e efeito direta. Olha que interessante isso. Então, posturas de indivíduos sentados assintomáticos aparentemente diferem muito da postura ideal preconizada. Ou seja, eu não tenho uma postura ideal para ficar sentado. Léo, o que é importante então? Se isso caiu por terra, o que é importante? Alterar posições, gente. O que tem se visto nas pesquisas é que indivíduos que mudam, alteram as posições no ambiente de trabalho, onde eles devem ficar mais tempo, por exemplo, sentado,
Para eles não sentirem dor, quanto mais ele mexe, levanta, muda a posição, cruza a perna, chega para frente um pouquinho, muda o apoio de braço, menor o índice de dor. Então, a posição sentada, prolongada, mesmo que seja na postura certinha, bonitinha, se eu fico muito tempo na postura, eu aumento a chance de ter dor em relação a variações posturais. Então, não existe uma postura ideal, e sim variações posturais. Isso na posição sentada. Então, o que nos mostra aqui, a melhor postura não é aquela ideal, e sim a próxima postura. Como mostra essa imagem, é claro que ninguém faz isso, mas usar de posturas confortáveis e de preferência variar essas posturas o máximo possível. E a posição de dormir? Existe uma posição ideal? Até alguns anos atrás eu instruí os meus pacientes aquela posição ideal. Deita de lado com o travesseiro entre as pernas, o travesseiro da região cervical tem que manter a distância, não pode ser nem um travesseiro muito curto, nem um travesseiro muito longo para não gerar dor. E sempre de lado, nunca de bruço, nunca de barriga para cima. Eu mesmo falava isso. O problema é que vários estudos não sustentam essa causalidade do indivíduo ter dor por causa da posição de dormir. Olha só que interessante isso. Então, a posição ideal de dormir é aquela posição que gera um sono mais profundo, que o indivíduo consegue sentir melhor e dormir melhor. Vários estudos mostram que o ideal, inclusive, é mudar de várias posições durante a noite. Tem pessoas que se adaptam bem ao travesseiro, tem outras que não. Dormir de bruço não é prejudicial desde que o indivíduo durma bem, desde que ele mude de uma posição para outra. Dormir com a perna esticada e a outra dobrada não é ruim, desde que o indivíduo modifique, mude isso várias vezes à noite. Então não existe aquela postura ideal biomecanicamente correta. Aí você vira para mim e fala assim, Léo, mas eu sinto muito bem, não sinto dor dormindo de lado com um travesseiro. Ótimo! Eu não estou falando que essa posição é prejudicial. Se você se sente bem, continua dormindo nela. O ideal é que você vire de um lado para o outro, enfim, varia a posição. E em relação ao travesseiro, mas eu sinto tão bem com aquele travesseiro que deixa meu pescoço reto. Ótimo, continue com ele. Então é muito individual isso, mas não tem uma associação com aquilo que seria o ideal. E isso é extremamente significativo. Tem também aquela questão, uma boa postura vai gerar melhor resultado no trabalho, gente. Melhor resultado intelectual. Eu já escutei isso, inclusive, na minha época de graduação. E aí? E aí que se isso fosse verdade, esse camarada não podia ter tido o resultado que ele teve, né? É lógico que foi uma doença degenerativa, mas olha, gente, olha a postura dele, né? Degenerativa, cada vez pior, e ele cada vez mais abrindo conexões e deixando pra gente um legado absurdo, né? Então não tem também uma correlação direta de uma postura ideal para estudar, para absorver ou para trabalhar e render com melhores produções. A produção intelectual ela não depende de uma postura ideal. Muito bem, Léo, até aí tudo bem, mas e em relação à performance no esporte? Posturas melhores, se eu fizer um trabalho idealizando uma postura biomecanicamente ideal, eu vou ter melhores resultados no esporte? Vamos ver agora. Essa é Jessica Ashwood, uma atleta olímpica, né, da Austrália. Ela chegou até esse nível olímpico com essa escoliose que a gente está vendo aqui na imagem, uma escoliose absurda, né? E esse cara, né, gente, uma escoliose de 40 graus aí em S, com um pé extremamente plano e um joanete bizarro, Usain Bolt. Pergunta, você consertaria a coluna do Usain Bolt para botar ele para correr? O cara que mais correu na história? Dá para pensar em mexer? A performance não tem a ver com a postura ideal, e sim com a melhor adaptação do indivíduo à atividade ao qual ele está executando. Mais uma aí pra gente, né? E isso nos faz repensar aí, postura tem relação com dor? Olha aí, uma pessoa que pratica musculação que não sente dor nenhuma, olha o nível da escoliose dessa pessoa. Está extremamente bem adaptado, então não tem uma relação direta com dor. Baseado nisso tudo, o que a gente entende então é que o que interessa da postura? Adaptação. A postura estática, o ideal é que o indivíduo modifique ela de tempos em tempos, sempre buscando o que há de mais confortável para ele. Aqueles modelos biomecânicos ideais, eles caem
quando a gente vai levar para estudos clínicos. O ideal é a adaptabilidade, a pessoa desenvolver hábitos saudáveis. Então, fazer atividade física regular, cuidar bem da alimentação, convívio social saudável e, junto com isso, se trabalha em posturas sustentadas, modifica. Se trabalha muito sentado, levanta, pega um café, faz algumas extensões lombares, como preconiza o Mackenzie, de tempos em tempos, mexe na cadeira, muda as posições, posição de dormir, a melhor posição possível que tem a ver com um sono melhor e de preferência variar essas posições à noite. E fica aí essas dicas para vocês dessa aula que de verdade eu acho que vai ser muito importante para que vocês possam levar isso para os pacientes de vocês. Essa aula com certeza merece um like. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. É vídeos de altíssima qualidade disponíveis para você aí no conforto da sua casa. Um grande abraço a todos e até a próxima.